capítulo 3, nós vamos estar lendo o versículo 1. Amém? Amém. Uma palavra bem conhecida, uma palavra onde todos nós conhecemos. Amém. Onde o Senhor fala conosco e nos dá a certeza que Ele é Deus e que Ele é Senhor da nossa vida. Porque a gente já vai vendo que o Senhor já começa aqui, a frase já começa assim, ó. Todos acharam? Amém. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Amém. Quando o Senhor fala tudo, né? Tudo tem o seu tempo. O Senhor não está dizendo para mim, para ti, porque se eu ganhar uma caixinha, né, e tiver ali dentro daquela caixinha, uma pessoa chegar e dizer assim, olha, irmão, liga essa caixinha para ti. Eu abri aquela caixinha, tudo que tiver dentro daquela caixinha, que a pessoa me deu. Eu não vou pegar só algumas coisinhas, ou vou devolver para a pessoa, ou vou passar para alguém, não. A pessoa chegou e disse, não, essa caixinha é para ti. Aqui o Senhor está dizendo, tudo tem o seu tempo. Amém. Glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. E vocês, como vocês forem ver esse versículo, né? Diz que nesse versículo eclesiástico contém 28 eventos, né, que envolvem o âmbito de ação das atividades humanas, tanto pessoais quanto coletivas. Então, o que quer dizer, amados? Que tem 28 questões dentro deste versículo, onde envolve a minha vida e a tua vida. E se envolve a minha vida e a tua vida, era porque o Senhor estava falando comigo e contigo. E Ele estava dizendo para ti, tudo tem o seu tempo. Tudo tem um tempo, amado. Tudo tem um propósito. E ainda por cima, né, quando diz assim, ó, tudo tem o seu tempo, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Porque se nós formos ver a palavra propósito, né, quer dizer plano de Deus. Todos nós nascemos com um propósito. Ninguém nasceu nessa vida para só simplesmente dizer que passou na vida e que é só para passar. Não. O Senhor nos deu um propósito. Né? O Senhor nos deu uma afinidade. O Senhor nos deu um objetivo na vida. Talvez, muitas vezes, a gente não encontra. Né? Às vezes a gente ainda está meio perdida, talvez a gente ainda está se perguntando para Deus. Mas o Senhor nos deu. Ele fez para cada um de nós. E ainda por cima diz que Ele escreveu uma história. Aí tu vai me perguntar assim, aonde está escrito que o Senhor escreveu uma história sobre a minha vida? Se você for abrir lá no Salmo 139, eu não me lembro bem se é o capítulo 11, deixa eu ver uma coisa aqui. Salmo 139, por gentileza, mais. Salmo 139. E o versículo 14. Salmo 139, versículo 14. Aonde o Senhor vai falar assim, ó. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando eu nem ainda uma delas havia. Amados, o Senhor escreveu uma linda história para a tua vida e para a minha vida. E quando o Senhor diz que ainda mais, tem mais uma parte ali, né, que fala sobre os pensamentos. O Senhor tem pensamentos bons quando nós somos formados. No sábado, né, as irmãs que estavam ali na reunião, o Senhor me deu uma palavra sobre a formação de cada um de nós. Porque o inimigo, amados, hoje o inimigo pegou muitas vezes as nossas vidas, pegou muitas vezes por várias maneiras de dizer que a gente não é ninguém, que nós não vamos ser nada, que nós estamos sozinhos. E a palavra do Senhor aqui nesse capítulo 139, Ele vai falar para mim e para ti
E enquanto nós estávamos sendo gerados, amados, desde o primeiro momento, sabe, que o óvulo foi fecundado, diz que o Senhor estava lá cuidando. E diz que o cuidado do Senhor foi tão grande com nossas vidas, que Ele passou os 9 meses olhando por nós e velando por nós. Cuidando. Se você for ler, no 139, existe uma palavra que diz entristecendo, mas não quer dizer que é triste, não. Essa palavra, eu fui pesquisar essa palavra, mas diz que essa palavra é a mesma coisa que o bordado. Sabe quando o bordado é feito com várias linhas, com várias cores, que tu vai entrelaçando e tu vai formando uma figurinha? Diz que aquela palavrinha ali queria dizer assim, quando estava sendo formado os nossos ossos, as nossas veias, os nossos nervos. Aleluia. Diz que o Senhor estava lá. Diz que Ele estava lá olhando para mim e para ti. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Senhor, você nasceu com um propósito. Glória a Deus. A tua vida não foi em vão. Aleluia. O teu nascimento não foi em vão. Você existe. Você ocupa um lugar. Você tem um lugar determinado para ocupar. E é esse espaço que nesse exato momento eu estou ocupando. Que é esse espaço que você está ocupando. Que você é um ser humano. Que você é um ser humano dotado de toda a inteligência do Senhor. De toda a sabedoria do Senhor. E os propósitos do Senhor já começou desde o início, desde a criação. Se nós formos ver, lá em Gênesis 1, né, diz assim, o Senhor criou o céu e a terra e tudo que há nela. E diz que quando o Senhor viu que aquilo ali foi uma maravilha que Ele criou, vai lá no capítulo 2, que Ele criou, diz que eu vou criar o homem. E aí, sabe o que eu vejo nessa história? Mas Ele disse assim, ó, eu vou criar o homem para gerenciar o jardim. Amados, Ele criou o ser humano, mas não foi simplesmente por criar, não, Ele criou porque Ele queria te dar algo nas suas mãos. Ele queria te dar algo para gerenciar, porque quando Adão foi criado, diz que Ele deu o jardim para Adão gerenciar. Então você não foi criado em vão. E aí diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. E aí diz que Ele foi lá e criou a mulher. Para a mulher andar do lado do homem. Para ela também ter algo para gerenciar. Você não veio nesse mundo, amado, para te andar sofrendo, para te andar sofrendo humilhação, para te ser escárnio, para você ser jogada de um lado para outro. Não. Você nasceu com a bênção de Deus, porque Deus estava lá enquanto você estava sendo formado. Glória a Deus. Enquanto o Senhor estava colocando a mão sobre a tua vida. Enquanto nós estávamos sendo colocados. Mas diz também na palavra, né, que tem um tempo determinado e há um propósito. Ele não disse assim, aqui há 12 propósitos, não, há um propósito. Quer dizer, para cada um de nós que fomos criados, há um propósito. Glória a Deus. E nós vamos ver, amado, que desde o início da criação, se nós formos ver, nós vamos ver na criação do mundo, nós vamos ver que existiu ali pessoas a qual o Senhor usou para que fosse criado, né, o mundo. E diz que o Senhor colocou, quando o Senhor tirou Adão e Eva do jardim, e ele conheceu a sua esposa, ele teve 2 filhos. E esses 2 filhos, amado, com a certeza dentro do meu coração, né, que Eva deve ter contado a história para aqueles 2 filhos. E se você for ver, Caim e Abel, eles cresceram e diz que um foi pastor e o outro era agricultor. E diz que Abel entrou no coração dele o propósito de adorar a Deus. O propósito dele se colocar diante do Senhor, diz que ele vinha e oferecia o que era melhor que ele tinha para Deus. Seu irmão já trazia de qualquer jeito. E aí, amado, aconteceu a primeira ruptura, né? Porque houve aquela pequena palavrinha, a inveja. O inimigo vem e bota a inveja entre 2 irmãos. Sempre que o propósito era para cada um deles. Se um era pastor e o outro era agricultor, o agricultor deveria ter colocado para o Senhor o que era melhor.
mas ele foi lá e fez de qualquer jeito. Aquele que era pastor, Abel, não, ele trazia o que era melhor para o Senhor. Glória a Deus. E o propósito dele serviu, né, para mostrar-nos que aquilo que nós fizemos, amado, todo aquele propósito que nós temos na vida, que nós decidimos fazermos, amado, tem consequência. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor Deus guarda e vela. Apesar de Caim ter matado Abel, e naquele exato momento ter criado novamente uma situação a qual o Senhor olhou, e talvez o Senhor poderia ter dito assim: não, eu vou exterminar com a humanidade antes que eles comecem, porque eu deixei poucos, né, tem poucos na terra, e já aconteceu isso, porque o Senhor sabia o bem e o mal. Ele poderia ter terminado ali todos, mas o Senhor nos deu algo precioso, chamava-se livre-arbítrio. Até hoje isso acompanha eu e você. Glória a Deus. Eu e você, de nós temos o nosso propósito na mão, de nós conhecermos esse Deus, de nós fazermos a obra do Senhor ou não. Nós temos esse livre-arbítrio. De nós chegarmos para o Senhor e dizer: Senhor amado, eu vou cumprir com o meu propósito. E se nós formos ver, amados, continuou a criação. Porque logo depois, aquele casal teve um outro filho chamado Sete. E aquele filho gerou outros filhos. Até que chegou a geração de Noé. Aonde o Senhor, mesmo se você for ver lá onde tem a história de Noé, você vai ver que diz que a geração humana se tornou mal e corrupta. E diz que o Senhor ali se entristeceu grandemente. Nos planos do Senhor era exterminar todo o ser vivente. Mas ele viu um homem com um propósito diferente, que adorava a Deus. Glória a Deus, e ele deu aleluia. para aquele homem um propósito novamente. E você sabe muito bem a história. E você vai ver, amado, que o propósito de Noé levou de 120 a 140 anos construindo a arca. E talvez ele falando e as pessoas chamando ele de louco, talvez criticando ele, talvez os filhos dele dizendo: meu Deus do céu, e agora as pessoas estão chamando o papai e a mamãe de loucos. Né? Talvez as críticas, porque seriam as mesmas críticas que hoje nós recebemos, porque nós simplesmente nos chamamos de louco, que nós deixamos. Né? Eles chamam você de louco, mas o que você é louco? Você é louco para dar dinheiro, né, para pastor? Primeira coisa eles dizem que estão dando dinheiro para pastor. Você é louco de deixar, de aproveitar, de ficar uma noite em casa, de ficar um final de semana, você ir para uma igreja. Só que eles não sabem que nós carregamos um propósito. Eu e você carregamos um propósito diante do Senhor. Nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos com o propósito de louvar ao Senhor. De dizer: Senhor amado, eu estou aqui, Senhor. Eu estou me apresentando dentro da tua casa, um lugar onde tu escolheu me abençoar, porque eu faço parte desta casa. Aleluia. Quando nós chegamos no meio dos nossos familiares, né, é aquela alegria das pessoas revendo nós. Mas lá vem a fulana, lá vem a ciclano, né? A gente se abraça, a gente conversa, a gente... Mas eu faço parte de uma família. Você tem a tua família. No finalzinho da tarde, quando chega em casa, você tem aquela alegria de todo mundo se encontrar. Ah, você chegou bem, como você passou. Você faz parte de uma família. E quando você chega na casa do Senhor, o Senhor fica lá olhando. Hoje eu estou vendo quem? Eu estou vendo a Luciana, eu estou vendo a Sibéria, eu estou vendo a Sonara, eu estou vendo a Fabiana. O Senhor começa. Porque diz que Ele conhece a nossa vida, amada. Ele conhece cada um de nós, Ele sabe o nosso nome. Eu poderia me esquecer do nome de algum de vocês, mas Deus não. Aleluia. O Senhor amados, Ele é tão maravilhoso, esse Deus que nós servimos, que diz que não cai um fio do nosso cabelo sem que Ele permita. E olha que muitas vezes nós passamos, né, a escova no cabelo ao pente e ele cai. Mas fica ainda cabelo. Então quer dizer que o Senhor diz assim: eu ainda te conservo. Glória Eu ainda sou o Deus que te aleluia. conserva. Eu ainda sou o Deus que faz a diferença na tua vida. E se nós formos ver, nós vamos contemplar a criação do Senhor. Porque há o propósito do Senhor chegar em algum lugar. E diz que de Noé nós vamos passar para Abraão.
E Abraão chega num propósito, a qual ele dá para ele um plano. E como todo mundo bem aqui sabe, conhece a história de Abraão, né, amados? Que diz que Abraão escolheu uma mulher. E já no primeiro versículo onde fala sobre o casamento de Abraão, fala que Sara era estéril, não tinha filhos. Aí a gente vai dizer uma coisa assim, quer ver uma coisa? Mas pastor Carlos, tu está dando algo nas mãos do fulano, quem é ele? Ele não é nada. Mas tu está chamando alguém para perguntar, mas quem é? Ele não é nada. Amados, se o Senhor fosse ver, ele poderia dizer, Senhor, não vou entregar para Abraão, a mulher dele é estéril. Mas o Senhor tinha um propósito. Aleluia. Ele tinha um propósito, amado, primeiramente para falar para mim e para ti, que ele é além da medicina. Ele é além da medicina, que ele pode curar. E o propósito do Senhor com Abraão e Sara para dizer que ele seria o patriarca, que ele seria o pai de uma grande nação. E ainda por cima desse pai de uma grande nação, seria pai de uma grande nação, de uma pessoa que já tinha passado até um tempo, né? E você sabe, se você leu a história de Sara, você sabe que ela não tinha mais. Para nós, ser humano, e para a medicina, não tinha mais como ela gerar filho, porque ela já não gerava mais óvulos, já tinha passado o tempo dela. Se fosse hoje, nós vamos dizer, ela tinha entrado na menopausa, ela já não tinha mais, nem com fertilização ela poderia, e naquela época não tinha, porque ela não gerava mais óvulos. Mas o Senhor fez a diferença. Sabe o que eu quero dizer para ti? Que o Senhor está dizendo para ti, amados. Que o Senhor está dizendo assim, ó, eu faço a diferença. Eu entro nos lugares impossíveis. Eu entro dentro de ti, eu mudo história. Eu posso fazer a diferença. Mas fica diante de mim. Porque o propósito que eu tenho com a tua vida, esse eu vou cumprir. Mas eu preciso que tu confie e tu fique diante de mim. E nós vamos ver, amados, que os propósitos durante todo esse tempo, que ele não foi 1, 5, 6, 7, não, diz que foram vários anos que Abraão e Sara ficaram. E como você bem sabe, houve muitas histórias nesse meio. Assim como acontece com a minha vida e com a tua vida. Que muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós levantamos, muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós ficamos confusos com as promessas do Senhor, nós não conseguimos entender. Às vezes a gente fica se perguntando, Senhor amado, por que e para quê? Assim também aconteceu com Abraão e Sara, talvez eles também se perguntaram, mas Senhor amado, por quê? Tanto né, que ali no capítulo 15 de Gênesis, se eu não estou bem sendo assim, Abraão chega, né? E ele tem uma conversa com o Senhor, aonde ele vai dizer, Senhor amado, eu tenho um servo meu, esse que vai ser o meu herdeiro. E o Senhor diz para ele, não vem para fora, olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Ou você consegue contar os grãos da areia? Assim vai ser a tua descendência. Amada, não tem coisa mais densa nas nossas vidas, amada, em saber que um Deus desse está comigo e está contigo. Que um Deus desse nos escolheu. Que você é preciosa, que você é maravilhosa, que você está diante dele. Amado, não deixe que o inimigo tire isso de você. Não deixe que o inimigo fale que você é um crentezinho, um pobrezinho, é um zinzinho. Não, você é um ão. Você serve um Deus grande, um Deus poderoso. Aleluia. Um Deus que te ama, um Deus que te ensinou. Um Deus que nos deu, né? Nós, as mulheres, nos deu um ventre de nós gerarmos filhos. De nós podermos carregar 9 meses uma criança. E diz que ele estava lá dentro, olhando por mim e por ti. E quando nós geramos os nossos filhos, ele também estava lá. Talvez você até talvez pense, mas hoje meu filho está lá no mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa assim, se você entregou essa criança nas mãos do Senhor, assim como ele estava lá no dia que foi gerado, o Senhor vai trazer. Amém. Porque ele não foi gerado para engrossar as filas.
nos infernos. Mas Ele fez a diferença para nós sermos criados com o propósito de louvar e glorificar a Deus. Aleluia. E o Senhor tem um propósito em tudo. E diz que continuou aquela história, porque o Senhor estava levantando, amado, para se formar uma nação. E começou com Abraão, e foi por Isaac, e foi para Jacó. E quando chega em Jacó, se nós formos olhar, ali estavam as 12 tribos, porque foi constituído, 12 filhos. E ali poderia se dizer 12, a nação, estava sendo constituída, estava ali as 12. Mas acontece algo, amados. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem momentos, amados, tudo para os meus filhos, agora eles vão cuidar de mim. E os 2 filhos da minha velhice, do meu amor que eu tinha, estava com ele, Benjamim e José, estava sendo criado por Jacó, estava lá. Eles poderiam ver, ele poderia contemplar a vida deles todos os dias, mas diz que aconteceu o que, amados? Aconteceu que ele perdeu José. E naquele exato momento, amados, eu devo crer porque ele falava com Deus, e é isso que muitas vezes eu fico me perguntando, porque, amados, às vezes a gente se pergunta assim, Deus, por que tu não fala? Por que tu não me avisa? Amados, tem coisas que o Senhor não fala comigo e contigo, porque Ele sabe que você vai recuperar. E nessa noite eu vim dizer isso para você. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você acha que nunca mais você vai achar e você não vai conseguir reverter a sua história. Mas eu quero dizer uma coisa assim. O Senhor sabe o momento certo que Ele virá para a tua vida. Porque quando José foi separado daquela família, o Senhor já estava cuidando daquela família da fome. Porque se você for ler a história, você vai ver que houve uma grande fome. E ainda por cima, Jacó sempre criou os filhos deles longe do Egito. Ele nem permitia que os filhos deles, mesmo com aquelas maldades daqueles filhos, ele nem permitia que os filhos deles fossem para o mundo. Digamos assim, porque o Egito, significa o mundo. Mas para alimentar o tempo de fome, o Senhor iria precisar que o Egito fornecesse comida para o povo de Jacó. Amados, tem coisas que nós não entendemos. Talvez, amados, tem coisas que muitas vezes estão acontecendo que tem que ir lá no mundo. Mas o Senhor está dizendo assim, não, eu estou deixando você ir lá porque eu vou trazer bênção para dentro da tua casa, bênção para a tua família, bênção para ti. Porque eu sou Deus que faz a diferença. Ele disse que Jacó não teve a resposta, porque ele chorou, ele planteou, ele perguntou para Deus por quê. Talvez ele perguntou a Deus por que tu permitiu que José fosse despedaçado, não sabendo ele que José estava sendo levado escravo. Aí começa um propósito novo na vida de José, aonde José era considerado um dos príncipes, sendo criado ali no calor do colo do pai, sendo ensinado, sendo levado, sendo colocado. Os irmãos tinham ciúmes dele, que chamavam ele de fofoqueiro. Os irmãos tinham ciúmes dele porque ele tinha sonhos. Até repreendido pelo pai, ele foi. E naquele exato momento, quando atiram ele dentro daquela cisterna, e depois tiram ele e vendem ele para o povo, ali ele poderia dizer assim, terminou a minha vida, terminou os meus sonhos. E José continuou. Diz que ele foi vendido, e assim por cima dele ser levado por aqueles mercadores, já chega no Egito, é vendido como escravo. E ninguém ouve a história dele. Ninguém chega e diz assim, José, conta a tua história. E diz que José foi levado para onde? Para a casa de Potifar. Lá, ele é simplesmente sucumbido pelos olhos, da inveja daquela mulher, aonde ele vai cair? Onde? Dentro da prisão. Cada vez mais, a vida de José parecia que estava cada vez mais lameada, cada vez mais longe do propósito. Mas o Senhor sabia que teria que mandar José para a prisão. Porque no momento certo ele iria botar 2 empregados
do rei naquele lugar. Aonde ele aprendeu a gerenciar uma prisão. E eu devo imaginar que uma prisão deve ser horrível. Mas diz que quando José chegou naquela prisão se tornou, né, uma bênção, porque ele começou a gerenciar e tudo aquilo que acontecia lá dentro era multiplicado, porque ele tinha algo dentro do coração dele. Porque tem um momento, mesmo ele está sendo preso, nem sabendo aonde era a localização da onde estava o pai, ele continuava com o propósito de orar e se colocar diante de Deus. E muitas vezes, amada, nossa primeira dor, a gente deve vir as costas para Deus. No primeiro empecilho que nós levamos, o primeiro soco, nós viramos as costas para Deus. A gente não sabe superar. A gente não sabe. E muitas vezes o Senhor está ensinando nós. Muitas vezes nós que somos cristãos, a gente acha que a gente deve viver só no mundo do cristão. E muitas vezes o Senhor precisa te levar lá no meio do povo, para que eles vejam quem é cristão. Você não precisa falar nada que é cristão, porque José não falava. O propósito dele de chegar lá, talvez ele se lembrava: Senhor amado, um dia o meu pai me contou uma história assim, o Senhor me deu sonho, e agora eu estou aqui preso. Porque ele ainda continuava, ainda por cima de ser escravo, agora ele era presidiário. Ninguém foi lá para dizer para ele: olha José, eu vim trazer algo para ti hoje aqui, eu vim te visitar. Não tinha um advogado para falar do problema. E aí diz que entra dois, né, do rei. E ele conversa com aqueles dois homens, porque aqueles homens tiveram um sonho e eles interpretam. E o maravilhoso é, amado, assim, ó, que ele pega e ainda diz assim, quando eles saem de lá, né, quando acontece tudo aquilo lá, ele diz assim para aquele que sobrou, ele diz para o copeiro, né, porque o madeiro foi enforcado. Mas o copeiro voltou para o rei. Ele disse: lembra-se de mim, de contar a minha história para o rei. O que aconteceu? O copeiro se esqueceu. Talvez José pensou nesse lado, era a única pessoa que entraria dentro desta cadeia e ouviu a minha história e não contou para o rei. Quantas vezes, né, amados? A gente fica assim, né? Eu contei a minha vida para alguém e eu pensei que essa pessoa fosse levar até aquela pessoa que eu gostaria que soubesse. Mas eu quero te dizer uma coisa, aí entra um propósito, amado. Que quando o Senhor quer, Ele dá sonhos. Ele dá sonhos, amado. Quando você não puder falar com uma pessoa, comece a orar a Deus para que Deus venha dar sonhos para essa pessoa. Quando você tem um propósito, que é para fazer a diferença dentro da casa do Senhor, peça para que Deus dê sonho para aquela pessoa a qual você precisa chegar. Glória a Deus. O Senhor deu o sonho para Faraó. E ninguém interpretou. Ninguém. Porque era um momento. Esses dias eu recebi um videozinho da Kelly. E aí dizia assim, aquele pastor dizia assim, se aquele copeiro tivesse chegado lá para o rei contar a história de José, ele estava precisando de um padeiro, não era de um governador. José seria chamado para ser padeiro, não para governador. Mas quando houve tudo aquele sonho, Faraó precisava de um governador. Amado, talvez você não esteja entendendo a tua história. Talvez você muitas vezes tenha dito assim, mas nada comigo não vai dar certo, isso não vai acontecer. Porque eu já tentei de todas as maneiras, eu quero dizer uma coisa para ti, que não é o teu momento ainda. Não é o teu momento ainda. Mas quando chegar o momento, o Senhor vai te levar no lugar certo, na hora certa, na pessoa certa. Tome posse, amado. Tome posse do teu propósito. Às vezes você vai dizer assim, mas eu não sei qual é o meu propósito, eu vou dar conta de tome posse do propósito que o Senhor escreveu. Porque diz na palavra do Senhor que o Senhor escreveu a nossa história. A nossa história está escrita num livro, aonde Ele escreveu dia a dia. Ainda que nós nem tivéssemos
ideia da nossa história. O Senhor já escreveu a tua história. Aleluia. É pelo breve momento que você está sendo preparado para o teu propósito. É pelo breve momento que o Senhor está preparando a tua vida para algo diferenciado. Há um tempo determinado. E muitas vezes, quando eu conversava com a irmã Luciana Stark, se nós for vermos agora a irmã Luciana Stark, uma advogada, né? A gente vai dizer assim, não, ela conseguiu, mas tu não sabe o tempo, os não, né, irmã Luciana Stark, de carteira, os não de obstáculos, os não que ela recebeu. Mas chegou um momento, que Deus, agora chegou a tua vez, meu filho. Da onde eu vou te levar e tu vai fazer a diferença. Chegou a vez de José. O propósito do Senhor era levar José para alimentar o povo que estava passando fome. Nem estava, iria passar. O propósito que a qual ele foi administrar uma cadeia, aonde ele já administrava com o pai dele. Lá, ele começou lá com o pai dele administrando aquele clã, aonde estavam todas as tribos. Estava sendo completado ali quando ele chegou no Potifar, aonde ele aprendeu as leis do Egito, dentro da casa de Potifar. E aí ele foi atirado lá dentro do presídio, para ele aprender o que era lá dentro. Ah, sim, de nós olharmos e vermos também os necessitados. Muitas vezes nós estamos embaixo, amados, é porque nós aprendemos a olhar para quem está embaixo. Para que depois, o dia que tu estiver aqui em cima, tu tenha compaixão de olhar para aquelas pessoas que um dia nós fizemos também caminhando junto. Glória. Tudo tem um propósito nas nossas vidas. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, amado, para dizer isso. Que há um tempo determinado. Que há um tempo determinado para a tua vida. Talvez você diga assim, eu estou num tempo de choro. Né? Mas ali na palavra do Senhor, né? Aqui, em Eclesiastes dele, né? A primeira coisa que diz assim, ó, há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. E se você for lendo, o Senhor botou todos os tempos, tudo aquilo que iria acontecer conosco. Tudo aquilo que ia acontecer comigo. E tudo aquilo que iria acontecer com o povo coletivo. O tempo de plantar. Né? Talvez o que tu plantou ainda não gerou. Ainda as raízes estão sendo levadas para o fundo para depois, quando se levantar uma árvore grande, ela venha a ser algo diferenciado nas tuas mãos, porque tu vai servir um propósito para o Senhor. Muitas vezes nós achamos, né? Eu vou formar algo. Esse tempo eu estava falando com a Sibeli. Que ela tinha feito um meio. Ela disse assim, espera, fez o teu meio, agora espera. Porque o teu propósito, porque Deus tem algo para fazer nesse propósito, esse meio. Talvez você vai dizer, mas ela fez um meio para trabalhar em faxina. Você não sabe aonde os lugares que Deus vai botar a cidade. É verdade. Você não sabe aonde o Senhor vai te colocar em algum lugar. Mas o propósito, o Senhor trouxe você para este mundo com uma história pronta e um propósito. E nessa noite eu vou discutir. E nós vamos ler mais um versículo para nós encerrarmos. Lá no Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Eu fiquei maravilhada com este salmo. Salmo 138, versículo 8. Ele vai dizer assim, ó. Amém? Amém? Ele vai dizer assim, ó. O Senhor aperfeiçoará o que me concede. A sua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amado, você sabe o que quer dizer concede? Aí eu fui procurar. Porque em outras Bíblias tem propósito no lugar de concerne. Olha o que quer dizer concerne na Bíblia. Tudo aquilo que acontece na vida de uma pessoa está ela relacionada aos planos
e propósitos de Deus. Glória a Deus. Então, o que o Senhor está dizendo aqui no Salmo 138, versículo 8, né? Ele aperfeiçoará tudo aquilo que está relacionado com os planos dele e o propósito que ele tem com a tua vida. E ele está aperfeiçoando. Amém. Às vezes tem luta, amados, tem lutas. Às vezes tem que esperar, temos que esperar. Às vezes nós temos que sentar e ouvir, nós temos que ouvir. Às vezes nós temos que sentar e confiar. Porque Ele está trabalhando e Ele está fazendo a diferença. Irmão, você não veio para este lugar. Você não veio essa noite. Essa palavra não vai chegar na tua casa, dentro do teu lar, que você está olhando em vão. Mas é porque Ele está dizendo para você. O propósito a qual eu e você nascemos tem um fim. E este fim é para glorificar e exaltar a Ele. Aleluia, Mas também, Jesus. dentro deste mundo, o Senhor tem um propósito para a tua vida. Para que tu vá em algum lugar e faça a diferença. E Ele vai te colocar. Amém. Porque eu digo, quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. E ainda mais, hoje eu estava vendo um vídeo que a Silvana mandou para mim, que estava falando sobre a mente, sobre a oração. Que um doutor falou assim, amado, sabe como é que a gente fortalece, né? E a gente, como é que é a palavra? Lóbulo frontal. Lóbulo frontal não, mas assim, ó, sim, lóbulo Do mas lóbulo como a da gente decisão. como a gente deve fazer com que ele venha, como se fosse treinar, né? É através da oração. A pessoa que ora, ela tem muito mais poder de decisão. Diz que quando nós oramos, nós mexemos com o nosso lóbulo. Nós treinamos ele. Nós aguçamos ele. Porque quando nós oramos, é como diz, não é? A palavra em Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. A oração é isso. A oração é aquilo que tu está esperando. É a tua oração. É o firme fundamento do teu joelho ali diante do Senhor. Tu está esperando, mas tu não está vendo. Mas a prova é que tu está esperando. Então o Senhor diz para nós hoje. Continuamos diante dele, confiando. Porque Ele vai aperfeiçoar a minha e a tua vida. Eu e você nascemos com um propósito. Está escrito diante dele. E a tua história está sendo revelada a cada dia e a cada momento. Se você saber. Então vamos ser gratos. Amém. Gratos. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, graças a Deus. Aleluia. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Amém. Um tempo determinado. Né? Nós não estamos num mundo de competição, né? Muitos pensam que nós estamos competindo uns com os outros, mas tudo é no tempo de Deus, né? É um tempo que o sol vai brilhar para todos, né? Glória a Deus. Espere o teu tempo, né? Muitas vezes nós se afobamos, né? Achamos que às vezes nem é o nosso tempo, né? Porque Deus tem um tempo que Ele vai levantar, né? Cada um. Se você apurar o teu tempo, você vai estragar aquilo que Deus quer fazer, né? Então não adianta correr, não adianta a gente querer muitas vezes nessa nossa caminhada, né? Que Deus prepara a nossa vida, que nós possamos pedir sabedoria para Deus, para que Ele nos exalte no tempo certo. Amém. No tempo certo nós vamos ser exaltados. Todos nós lutamos. Fique de pé. Todos nós
gostaríamos de vencer cedo, né? Nós temos jovens aqui, nós temos adolescentes, né? E eu creio que nos primeiros anos da tua vida, nos teus primeiros anos escolares, você já queria uma definição, né? Você já queria uma definição daquilo. No tempo do concurso, eu quero fazer uma carreira. Né? Tem que passar no concurso para ter uma carreira, né? Entendeu? E uma coisa que eu sempre coloquei para o meu filho, que só busca uma meta, busca um propósito. O que tu quer ser? Nós temos que adestrar a mente dos nossos filhos para eles terem um propósito na vida. Porque assim, o que tu almeja? Porque se tu almejar algo, né, vamos dar um exemplo, se você almejar chegar no céu, no mínimo tu vai ficar no meio das estrelas. Só almejar o céu. Agora se almejar as coisas pequenas, vai ficar ali. Uma galinha, né? Um galinheiro ali, né? Ela faz o cercadinho dela, ela vai ficar ali. Ali ela é a rainha do território ali, né? Não vai enxergar mais longe, né? Mas o crente tem que ser que nem a águia, né? Aleluia, glória a Deus. Quem é que traça caminho para a águia, irmão? Você já viu? Há uma passagem na Bíblia que diz: quem é que conhece o caminho da águia? Porque a águia voa nas alturas. Não existe uma estradinha assim, né? Ó, tem uma estradinha. Tu não pode sair da estradinha. Se você sair da estrada, você vai cair, né? Não, a águia voa lá nas alturas. E ninguém pode traçar o seu caminho. Só Deus. Aleluia, Jesus. Seja o crente águia, então, em nome de Amém. Jesus. Amém. Queridos, no sábado, nós estamos convocando os nossos irmãos, né? Vamos estar ligando, vamos estar convocando os irmãos. Agora, às vezes, nós temos um concreto ali, né? Se Deus quisermos, olha para nós. Temos peleando aí, né? Tem o Milton aí, o Daniel, né? Pelejando aí, né? Não está fácil só, né? Chegar, doer, né? Só em pensar em trabalhar já chega a doer, gente. Mas Deus está dando graça, né? Deus dá graça. Então, no final de semana a gente conta com os irmãos. Amém? Tudo venha dar certo, né? Que a temperatura venha dar certo, que não chova, né? Domingo nós temos o nosso culto com o conjunto Filadélfia, vai estar conosco. O conjunto Filadélfia de Caxias do Sul. Pastor Luiz Henrique. Pastor Luiz Henrique vai estar também em Caxias, vai estar pregando a palavra. Convide mais alguém, vamos participar. Vai ser um evento abençoado. Amém. O Filadélfia de Caxias é um povo abençoado e Deus vai se fazer presente. Nosso meio, eu creio. Amém? Amém. Teria alguma coisa? Não? Certo, então. Tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Que a graça de Jesus. Que a comunhão do Espírito Santo. Esteja com todos nós. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? cada crente, Mais o crente, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. E que o Senhor te dê a paz. Amém.